CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Apresenta Bom Vivan Ano 24. Oferecimento Devi, a joia da vida. Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Temporada de cadeiras Escritolândia, tudo em 10 vezes com 10% de desconto. Zicker Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição no seu televisor e também através dos nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube. Você pode acompanhar a trajetória dos 24 anos do nosso programa ao ar aqui em Santa Catarina. Hoje a gente vai conversar com ele, que é professor de empresário, começou sua carreira aos 13 anos, natural de São Bernardo, escolheu Florianópolis para vir, se apaixonou tanto pela cidade quanto por uma manezinha, construiu sua vida e daqui ele garante que não sai. O nosso entrevistado de hoje é Marcelo Germano. Tudo certo? Tudo bom, Léo? Prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Vai ser uma honra aqui poder compartilhar um pouco da história e do conhecimento com a tua audiência aqui. Antes de a gente falar um pouquinho sobre empresarial, seu lado empresarial, você é um cara apaixonado por viajar também, né? Já morou em vários lugares do mundo. Eu gosto de viajar, eu faço pelo menos 3 viagens internacionais por ano, pelo menos 3. Já teve uma época que eu fiz mais, né? Mas eu faço pelo menos 3 viagens. Eu gosto de cultura, eu gosto de conhecer os lugares e entender a história dos lugares. É uma coisa que me fascina, né? Principalmente quando eu vou para a Europa, né? Porque a gente tem muito pouco tempo de história, o Brasil, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Aí quando você vai para um lugar, igual eu fui para Israel, aí você olha e fala, nossa, essa cidade aqui ó, é de 5.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo. Então essas coisas despertam minha curiosidade. E sabe o que desperta mais minha curiosidade? É olhar a construção. Fala, como que isso aqui foi construído em, por exemplo, o metrô de Londres, né? O primeiro metrô subterrâneo foi construído em 1800, e aí eu fico assim imaginando, como que construíram isso? Né? Numa época em que não tinha tatuzão para furar, não tinha GPS para fazer localização, como que a pessoa consegue dimensionar isso? Então toda vez que eu viajo, eu me interesso pela história do local e como aquele local foi construído. Essa sua curiosidade te moveu também para morar em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, morou também no Canadá, e qual cidade? Eu morei em Toronto, no Canadá, e eu morei em Cambridge, na Inglaterra. Algum outro lugar? Não, só esses daí só. Além de Floripa, teria outro lugar para morar? Ah, não. Hoje é só Floripa. Hoje é só Floripa. Como é que Florianópolis apareceu na sua vida? Bom, vamos lá. Em 1997, eu vim passar um Réveillon em Santa Catarina. E aí eu passei um Réveillon em Balneário Camboriú, na casa de um amigo que morava nos Estados Unidos. E a gente fez um bate-volta de Camboriú para Floripa. E aí quando eu cheguei ali no Mirante da Lagoa, que eu parei para bater uma foto, e aí quando eu olhei, vi a Lagoa, vi a Joaquina, vi um pedaço da Mole lá do Mirante, eu olhei para aquele lugar e falei, um dia eu vou morar aqui, né? E, enfim, 15 anos depois eu me mudei para cá, 2012 eu mudei para cá. Já tenho uma filha, que é a Manezinha, que nasceu aqui. A minha primeira filha nasceu em São Paulo, mas daqui eu não saio mais não. Você, antes de começar a entrevista, falou que você gosta de ser professor de empresário. Empresário não é uma carreira que as pessoas têm uma facilidade de se determinar. Muita gente nasce com um lado empreendedor, mas se transformar em empresário requer muita, principalmente, coragem. Como é que você teve a experiência para chegar nesse ramo? Eu sei que você começou muito cedo, com 13 anos de idade, negociando com o pai, querendo um lugar ao sol, já querendo a sua bicicleta. Como é que se transforma num empresário bem-sucedido? Então vamos lá. Eu com 13 anos, eu tinha um objetivo em mente, né? E eu não tinha os meios para conseguir aquele objetivo. Então eu fui e fiz uma negociação com meu pai. Eu falei, pai, se eu trabalhar aqui com 6 meses, você me dá uma bicicleta, né? Meu objetivo era bicicleta.
E aí meu pai topou, trabalhei com ele 6 meses e ganhei a bicicleta. Mas nesses 6 meses trabalhando com meu pai, não foi só a bicicleta que eu ganhei, foi o repertório que eu ganhei. Né? Porque eu estudava, estudava de manhã e à tarde trabalhava com meu pai de tarde, depois eu trabalhava no final de semana e eu ganhei um repertório com isso. Começar a trabalhar cedo, me deu bastante repertório. Depois eu saí, fui trabalhar em outras empresas, entrei na faculdade e aí aconteceu uma situação, porque eu sou filho de um pequeno empreendedor e o pequeno empreendedor, ele tem muitos altos e baixos na vida, né? É uma coisa normal de quem resolve empreender e não tem todas as ferramentas para empreender ou o conhecimento para empreender. Porque naquela época as pessoas empreendiam por necessidade, né? Hoje tem muitas pessoas que empreendem hoje por propósito, tem muitas pessoas que empreendem por oportunidade, mas naquela época era só por necessidade. Meu pai empreendeu por necessidade. Em determinado momento, meu pai estava sozinho no escritório, eu precisei ajudar. Então, eu voltei com 17 anos, assim que eu tinha entrado na faculdade, eu voltei a trabalhar com meu pai. E trabalhei com meu pai aí durante bons anos, de 91 até 98, eu trabalhei com meu pai. Em 98 surgiu uma oportunidade de eu abrir minha empresa. Esses 7 anos que eu trabalhei com meu pai no escritório do meu pai, eu trabalhava, o escritório não era meu, mas eu trabalhava como se fosse meu, eu já atuava como dono, eu já tinha cabeça de dono. Prospectei clientes, conseguimos novos clientes, fui montando as primeiras equipes. E uma coisa aqui que é importante falar, não desmerecendo o trabalho da faculdade de administração, mas por incrível que pareça, na faculdade de administração, a gente não aprende a gerir um negócio. A gente não aprende a gerir um negócio na faculdade de administração. A gente aprende uma série de coisas, mas a gerir um negócio a gente não aprende. E fazer a gestão de negócio, muitas vezes, ou a principal delas, é fazer gestão de pessoas. É fazer gestão de pessoas. E aí, muito do que eu desenvolvi nesse tempo trabalhando com meu pai era sem ferramentas. Era uma coisa instintiva, né? Eu sempre tive um lado meio professor. Eu sempre fui professor dos meus funcionários. Porque quando eu tinha por volta de 10 anos de idade, eu era muito bom de matemática. E os meus amigos tinham dificuldade com matemática. Então eu ensinava matemática para os meus amigos. E inclusive os amigos falavam assim, pô, Marcelo, o professor explica e eu não entendo. Você explica e eu entendo o que você está explicando. Comunicação. O jeito de falar. Eu tenho uma linguagem simples, uma linguagem acessível. Eu não tenho uma linguagem difícil. Eu procuro falar de uma maneira simples para que as pessoas entendam. E isso facilitava. Então, eu peguei paixão por ensinar as coisas que eu sabia para as pessoas. Quando eu comecei a ter as primeiras equipes que eu fui gerenciar trabalhando com meu pai, eu era mais um professor daquelas pessoas do que qualquer outra coisa. E fui, sem ter ferramenta. Aí o escritório cresceu, veio a oportunidade, eu abri o meu. Quando eu abri o meu, as dificuldades eram diferentes. Né, porque eu não tinha 100% de dedicação em formar pessoas. Eu tinha que cobrar escanteio, sabe, cabecear, fazer o gol, pegar a bola, colocar no meio do campo e iniciar a jogada de novo. Então eu estava correndo para todos os lados, feito um malabarista. Quando você faz isso, como que fica o time? Né? O time fica perdido. Enfim, mas dessa maneira aí, a gente conseguiu, depois de muita coisa dar errado, a gente conseguiu fazer dar certo. E aí começamos a crescer, e quando a gente começa a crescer, começa a entrar gente na empresa. E aí você tem 5, você vai para 10, vai para 15, vai para 25, e num curto espaço de tempo você está com 100 pessoas dentro da tua empresa. Né? Aí é a hora que você olha e fala assim, tudo que eu estou tentando fazer não funciona, no instinto não funciona, na raça não funciona, dando o exemplo não funciona, preciso de novas ferramentas. Essas ferramentas, o que você se refere quando fala de ferramenta? Então vamos lá, a gestão de pessoas, você hoje tem, e não são coisas complexas, né? A gestão de pessoas, ela vai acontecer primeiro quando você tem clareza do que você está fazendo, clareza de onde você vai, clareza do que precisa ser feito. E aí, quando você tem clareza, para onde eu estou indo, por que eu estou indo, quais são os meus valores, quais as pessoas que eu quero comigo, porque a gente vai contratando, a gente não sabe nem os nossos valores. E aí você contrata uma pessoa para trabalhar com você e você não sabe os seus valores, como você vai contratar uma pessoa que vai viver os seus valores dentro da companhia?
Então, eu não sabia disso, que eu tinha que ter valores na minha empresa. E ter valores numa empresa é uma ferramenta para você entender quem que você atrai para sua empresa e quem que você não atrai, né? Porque cultura é uma coisa fundamental. Então, eu não entendia nada de cultura. Como criar uma cultura para atrair pessoas que querem performar, pessoas que são focadas em resultado, pessoas que entregam resultado. Eu não tinha essas ferramentas. Aí desenvolvi uma ferramenta que chamava ponto de vista educativo. O que é um ponto de vista educativo? Como você olha para a tua empresa, onde você quer chegar, quais são os comportamentos, qual que é o jeito que você faz negócio. Porque, por exemplo, você pode ter empresas que são mais agressivas para ter resultado, né? E elas vão ter resultado, porque é uma cultura, a empresa é agressiva. Você tem empresas que são competitivas, é uma cultura, aquela empresa é competitiva. Você tem empresas que são colaborativas, é uma cultura, a empresa é colaborativa. Você tem empresa que tem foco no cliente, é uma cultura de foco no cliente. Só que a gente não sabia, a gente achava que era tudo para todo mundo. Então eu não tinha uma ferramenta para entender quem era e quem não era. Aí começamos a buscar ferramentas. Então, busquei uma ferramenta, ponto de vista educativo. Já começo a alinhar quem que eu tenho que trazer para o meu time. Não é qualquer pessoa, né? Já começo a distinguir. Aí como que eu lidero pessoas? Lidera pelo exemplo. Não é só o exemplo. Para eu liderar pessoas, eu preciso ter uma agenda de liderança. Então, poxa, é uma ferramenta você ter uma agenda de liderança. Se eu tenho uma agenda de liderança, o que eu faço nessa agenda de liderança? Você precisa fazer as conversas individuais com cada liderado. Eu aprendi que você não lidera no bando. Liderança não é você chegar ali no meio de todo o teu time e falar, pessoal, olha só, vamos para isso e fazer aquele oba-oba. A liderança mesmo, ela é individual. Eu sento com o Léo, entendo quem é o Léo, entendo quais os objetivos do Léo, entendo como a empresa pode estar ajudando ele nos objetivos dele e vice-versa. E aí eu sento com o Léo para orientar o desempenho do Léo, baseado nos objetivos do Léo, nas competências do Léo, nos objetivos da empresa e quais tipos de competência a empresa precisa. Eu não consigo fazer isso em bando. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. Então eu tenho uma ferramenta, que é a conversa individual. Hoje, popularmente, as pessoas falam one-on-one, né? Que é um a um. Isso é uma ferramenta. Eu não tinha essa ferramenta da conversa individual com o colaborador. E aí, quais são as conversas? Então você tem uma conversa para conhecer o Léo, para saber quais são os talentos do Léo, para saber onde o Léo performa melhor, o que o Léo gosta de fazer. É um tipo de ferramenta, é um tipo de conversa que traz dados. Aí eu vou ter um outro tipo de conversa com o Léo, que é orientar o desempenho, que é combinar os nossos acordos para o próximo mês, para o próximo trimestre, para o próximo semestre. Eu vou ter uma conversa sobre carreira. Léo, dentro da tua carreira aqui, a tua trilha de carreira é essa. Para você sair daqui onde você está, nessa carreira aqui, para você sair daqui, você precisa desenvolver essa competência, e atrelado a isso você precisa entregar esses resultados. E aí eu tenho que acompanhar você no desenvolvimento dessas competências. Então, se o combinado é 3 meses, daqui 3 meses eu tenho que sentar com você. Léo, nós combinamos que você ia aprender a fazer um agente com IA. Passou 3 meses, me mostra o agente que você fez. Porque se você souber fazer o agente, isso te qualifica para aquele plano de carreira que a gente fez. Mas esses processos todos que você está falando, de implantação e de metas, isso tudo você está falando, explicando para as pessoas de maneira teórica. O empresário que está nos assistindo agora, talvez uma das grandes dificuldades que ele enfrenta é pegar todos esses processos, colocar isso em implantação com o famoso carro andando. É uma outra velocidade. Como é que faz com a cabeça do empresário? Ele precisa fazer com que o negócio dele continue girando e precisa fazer implantações de processos que muitas vezes é parar e reestruturar. E ele não quer perder a velocidade. Não é um jogo fácil. Deixa eu te falar uma coisa, só para contextualizar aqui. Eu pego muitos executivos, dentro dos nossos treinamentos, eu pego muitos executivos. Pensa que o executivo é alguém que vem, trabalha numa grande empresa, e na grande empresa ele tem tudo. Então, ele chega lá na grande empresa que ele tem tudo, ele consegue fazer todas essas rotinas que eu estou te falando. Mas é porque a empresa entrega essa estrutura para ele. Aí o que acontece? Esse executivo que performa numa grande empresa, ele sai e ele tem um sonho de empreender e vai montar a empresa dele. Quando ele monta a empresa dele, ele chega para mim igual todos os outros empresários. Ele não tem processo, ele não tem estrutura e ele não tem nada. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, o executivo, ele é aquele cara que dirige o carro.
Ele é muito bom para dirigir o carro. Você dá o carro para ele, ele dirige melhor que todo mundo. A diferença do executivo e do empresário é que o empresário, ele constrói o carro. Ele tem que construir o carro e dirigir ao mesmo tempo. O empreendedor tem que construir o carro e dirigir ao mesmo tempo. Quando você pega um executivo, e eu falo isso por experiência de ter pego muitos, né? A maioria dos executivos, eles não conseguem construir, eles conseguem dirigir. E aí é onde o executivo, quando monta uma empresa, sofre. Por que eu estou te falando isso? Porque o ponto do empresário é, ele sabe construir, mas ele não sabe dirigir. Então ele tem que ter dois chapéus. O chapéu do empreendedor que constrói e ele tem que ter o chapéu do executivo que organiza e faz as coisas acontecer. Mas essa consciência de ele saber que constrói e não sabe dirigir... O ego e a vaidade nunca vai fazer ele assumir isso. E ainda tem o apego, né? O sentimento de posse de que a empresa é dele, ele construiu a empresa, mas principalmente em tempos modernos, tempo de IA, tempo de novas fases, ele precisa entregar a empresa para alguém dirigir, alguém competente. Também não é mais uma tarefa fácil. Exatamente esse é o grande ponto. É assim, ó, todas as empresas a gente vai analisar, a gente vai entender que existem fases, né? Então a fase da empresa você tem infância, você tem uma fase que a gente chama de adolescência, você tem uma fase que chama de maturidade na empresa. Existem outras, mas essas três aqui vão cobrir 90% dos empreendedores, tá? A infância é quando o cara começa a empresa e essa empresa gira em torno do umbigo do dono, sabe? Tudo depende do dono, tudo. Ninguém faz nada se não falar com o dono. O dono é centralizador, é um padrão, né? Empresa, quando começa, dono centralizador. Tudo depende dele, tudo passa por ele. Ele faz microgerenciamento o tempo todo. Só que como ele está na frente de tudo, ele tem energia, ele sabe do que ele faz, a empresa cresce. Aí ela cresce até um limite que ele não consegue mais dar conta. E ele vira um malabarista, sabe? Ele fica equilibrando pratos e ele não consegue equilibrar todos os pratos. Esse é o momento chave. Nesse momento é quando ele começa a ter... Ele começa a trazer para a empresa ou começa a olhar para dentro do time dele e colocar pessoas na empresa que vão tomar decisões no lugar dele. Não é um negócio de delegar tarefas, é delegar decisões. Então ele precisa ter uma pessoa que vai coordenar o time, ele precisa ter uma pessoa que vai tomar decisões em relação ao time, ele precisa ter pessoas que vão coordenar uma área, ele tem que ter pessoas que tomam decisões sobre aquela área. Ele está entregando o filho dele para alguém cuidar. Essa parte é muito difícil para o dono. Não necessariamente o filho, mas algumas partes do negócio ele tem que fazer isso. E esse é o caminho natural. Não tem como ser diferente. Só que qual que é o problema que acontece aí? Quando ele vai fazer isso, ele vai começar a descentralizar. Em vez de ele fazer uma gestão por delegação, ele faz uma gestão por abdicação. O que é uma gestão por delegação? Ele dá clareza para a pessoa, qual que é o objetivo dela naquela função, de quem que ela tem que cuidar. Então ele já precisa ter um organograma para deixar clareza. Você cuida desse time, eles respondem para vocês, a sua alçada vai até aqui você decide sozinho, acima disso você vem falar comigo. Ele não faz isso. Ele simplesmente pega a pessoa, joga lá e fala, não estou dando conta, você vai coordenar as pessoas, se vira. Então é o que a maioria dos empresários fazem. Elas não preparam o terreno para começar a fazer essa descentralização. Aí o que ele faz? Descentraliza de qualquer jeito. Quando ele descentraliza de qualquer jeito, no momento 1, aquilo funciona. E naquele momento 1 que aquilo funciona, ele começa a fazer a empresa crescer. Por quê? Porque ele vai atrás de negócio. E ele começa a trazer negócio para dentro da empresa. E aí no começo está funcionando, está trazendo negócio, está entrando mais cliente, está entrando mais dinheiro, só que chega uma hora que isso colapsa. Por quê? Porque não tem estrutura. Se eu falar para você que eu pego empresas faturando 100 milhões de reais, com 300, 400 funcionários, e não tem um organograma na empresa, você acredita nisso? Não tem um organograma, é básico. Um organograma na empresa ele é básico. Mas eu pego empresas faturando 100 milhões de reais, 300, 400 funcionários, não tem um organograma. Ninguém sabe quem responde para quem. Aí é quando a empresa começa a colapsar, né? Que a gente fala assim, ela entra no caos, ela começa a entrar no caos. Hoje no nosso programa estamos recebendo o Marcelo Germano. O papo tá bom, o papo é interessante, a gente vai continuar falando sobre o colapso, o caos e a solução. O nosso programa tem um oferecimento da CBA Empreendimentos, que está lançando o Natus Residência, que fica localizado na paradisíaca praia de Ponta das Canas. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história.
E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui. Muito bem, Super Imperatriz, sempre próximo de você. Lá você vai encontrar o Berry Bites, essa sobremesa maravilhosa para você compartilhar com quem você ama, com a sua família, com seus amigos, em casa, comendo sozinho, porque ela é extremamente saudável, saborosa, com inúmeros sabores. Eu tenho certeza que você, quando conhecer e encontrar um Berry Bites perto de você, vai bater o olho e vai lembrar que, preciso provar. Berry Bites você também encontra no Super Imperatriz. Vinde com ID Imperatriz, imperdível, imperdível, imperdível. Contra filé bovino a vácuo, quilo, R$ 46,90. Sobrecoxas de frango sadia e QF Zip, 1 quilo, R$ 10,99. Café Caboclo a vácuo, 500 gramas, R$ 23,99. Arroz parboilizado Tio Manuel, 1 quilo, R$ 2,29. Ou 5 quilos, R$ 10,99. Lava roupas Tixan IP, 3 litros, R$ 24,90. Imperdível, 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 imperdível. Super Imperatriz, próximo de você. Imperdível. Você está assistindo Bom Vivan Ano 24. Oferecimento. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Ótica Monviso, veja e seja visto. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. A Vive Jureri, Perfumaria e Cosméticos. Viva a Vida! Gente, Claro Multi tá na sua e tá com tudo. Agora vem com o Chat GPT Plus por conta da Claro. Isso mesmo, Chat GPT Plus. Ai! Cria uma brincadeira em que meus filhos, com as próprias mãos, resolvam o mistério da bagunça da sala. Claro Multi tá na sua, com a nova geração da fibra, o 5G mais rápido do Brasil. E agora com o Chat GPT Plus, por conta da Claro. Assine já. Muito bem, hoje estamos conversando com o Marcelo Germano, ele que criou... Foi você que criou o EAG? EAG foi eu que criei. O que quer dizer EAG? O EAG são siglas é uma sigla de empresa autogerenciável, né? É como ter uma empresa que... O que é uma empresa autogerenciável? É uma empresa que tem organização, é uma empresa que tem gestão. O nome diz gerenciável, é uma empresa que tem gestão. Que vai no automático? Não vai no automático, esse é o ponto, né? Esse nome ele tende a ser um nome que leva a pessoa a entender o que isso significa da maneira errada. Quando a gente fala de uma empresa autogerenciável, as pessoas pensam que é uma empresa que roda sozinha. Não, não é. Né? É uma empresa que tem gestão, né? Não é uma empresa que roda sozinha. Existe empresa que roda sozinho? A empresa tem que ter dono, né? A empresa de dono. Então a empresa de dono não roda sozinho. Eu preciso do dono para fazer a empresa andar. Eu preciso do dono dando objetivo. Eu preciso do empreendedor desbravando o terreno. A pessoa pode, de fora, ela pode até ter a sensação de que ela é um reloginho e que ela anda sozinha. Mas quando você vai a fundo, você encontra o dono, encontra a pilha, encontra todo o sistema operacional e aí você descobre que não anda sozinho. Não, é porque o que acontece é o seguinte, você vai ter... Eu falo, o que é o contrário de uma empresa autogerenciável? É uma empresa autonegligenciável. O que é uma empresa autonegligenciável? Você negligencia a gestão das pessoas, você negligencia a cultura da empresa, você negligencia a gestão financeira, você negligencia a gestão dos processos, você negligencia os canais de aquisição. Por que eu negligencia esses canais? Porque o dono não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o que o dono precisa fazer na empresa? Ele precisa, a partir do momento que a empresa cresce ou toma corpo, ele precisa formar líderes, onde cada líder é responsável por uma área, com clareza do que cada um precisa fazer. E isso falta na maioria das empresas. Quais são os principais erros que os empresários no Brasil, em especial, cometem? Bom, vamos lá. A gente gosta de falar, nunca contrate quem você não pode demitir, né? A maioria vai contratar pessoas com quem ele não pode demitir, né? E aí ele contrata pessoas que às vezes não funcionam no negócio, às vezes é parente, às vezes é o melhor amigo, às vezes é alguém que tem algum tipo de relacionamento. Chega uma hora que essas pessoas não funcionam no negócio e elas continuam no negócio. Então a pior coisa que o empresário pode fazer é manter lá dentro alguém por algum laço afetivo
e essa pessoa não dá resultado na empresa. Isso é comum acontecer. Eu gosto de falar que as empresas, elas tendem a ser familiares. Se uma empresa não é familiar hoje, ela vai ser familiar no futuro, né? E aí, muitas vezes, não costuma separar esse tipo de coisa. O que é o patrimônio da família, porque a empresa é sempre um patrimônio da família, né? E o que é o negócio. Então, quando você lida com o negócio, não lida com o negócio de uma maneira um pouquinho mais pragmática, né? Você pode colocar em risco o sucesso da empresa. Muito bem, gente. Olha, o nosso programa tem oferecimento da Casa Zeekr. Você já conhece os carros da Zeekr, os X, o 001 e o 7X. Os carros são maravilhosos, automáticos. Olha, eu sou apaixonado. Se você ainda não dirigiu um carro elétrico, te convido para ir na Casa Zeekr. Tenho certeza que você vai também se apaixonar com o design, com a potência, com tudo que há de mais tecnológico. E lá também você vai encontrar uma oficina altamente qualificada, com equipamentos de última geração que vão cuidar do seu carro, independente se ele é um Zeekr ou não. Fica o convite para você conhecer a Casa Zeekr em Florianópolis, no Jardim Atlântico. Devi. A Devi é o lugar que você encontra os seus presentes eternos. Nada melhor do que uma joia, do que um relógio. Você encontra a Devi no Shopping Vila Romana, em Florianópolis, e também no Shopping de Balneário Camboriú, o Balneário Shopping, do meu amigo Jaimes Almeida. Marcelão, tomada de decisão muitas vezes precisa ter uma alta velocidade. A empresa não está rodando e precisa tomar uma decisão, e às vezes é cortar na carne, mandar alguém embora de que você tem um vínculo. Esse é um ponto fundamental para a manutenção de sucesso de uma empresa? O dono de empresa vai ser uma coisa constante para ele, vai ser tomadas de decisões. O mercado é dinâmico, o mercado muda todo o tempo o mercado muda. Então toda hora a gente está precisando tomar decisões. Quais são as principais decisões? Decisões sobre produtos. Invisto nesse produto, não invisto, lanço um produto novo, não lanço, tiro esse produto do mercado. Então decisões sobre produtos são importantes. Decisão sobre pessoas. O tempo inteiro a gente tem que tomar decisões sobre pessoas. Contrato, traga um gestor de fora, promova alguém de dentro, mantenha essa pessoa na equipe, tira essa pessoa. O tempo inteiro tem que tomar decisões sobre pessoas. Decisões financeiras. Invisto aqui, não invisto, invisto num software, invisto num CRM, troco o CRM. Então, o tempo inteiro tem que estar tomando decisões. E, de uma certa maneira, o melhor jeito de tomar decisões é sempre baseado em dados. Hoje, com a tecnologia à nossa disposição, a gente consegue ter dados de tudo. E ele facilita a gente tomar decisões. Mas a decisão que deveria ser racional, todos nós, por mais que a gente fale que as decisões devem ser racionais, nós tomamos decisões emocionais. Então a gente tem que ter um bom equilíbrio entre a emoção e a razão na hora de tomar uma decisão, tá? Todo santo dia. E vai ser uma constante. Não chega um momento que você fala, agora está tudo resolvido, não preciso mais tomar decisão difícil. O empresário sempre vai tomar decisão difícil, sempre. Se você acha que a vida de empresário é fácil, meu amigo, você que é funcionário CLT, que um dia desejou, ou que não olha com um olhar atento sobre a vida de um empresário, pode ter certeza que geralmente, na maioria das vezes, dói muito mais a decisão de acelerar, de puxar o freio de mão, de cortar, porque a vida de empresário é realmente difícil e muito complexa. E a grande maioria dos empresários já foram CLT um dia, já trabalharam para alguém um dia. São poucos os empresários que não foram CLT, né? São muito poucos os empresários que não trabalharam para alguém de alguma maneira. São muito poucos, é raro. Existe, mas é um percentual pequeno dos empresários. A maioria trabalha, desenvolve uma habilidade, chega uma hora que fala, vou abrir o meu negócio. Estamos quase encerrando, eu quero falar para você da Costelaria Ponta da Agulha. São 3 endereços em Florianópolis, é a melhor costela de Santa Catarina. Você também encontra a Costelaria Ponta da Agulha na cidade de Balneário Camboriú. E olha, como é bom saborear uma carne, a maionese da Costelaria é realmente um sucesso. Além da Costelaria, a gente fala da Lamp Luz, em 2 endereços na cidade de São José, com a sua loja, com a sua fábrica. É um mundo de iluminação. E também na cidade de Biguaçu, lá você encontra também o outlet da Lamp Luz. Lamp Luz, Escritolândia e Óticas Monviso na tela do nosso Bom Vivan. A Ótica Monviso nasceu para ser diferente. Especialista em lentes, na Monviso você encontra tecnologia, empatia e transparência, além de grandes marcas com condições incríveis. Ótica Monviso, veja e seja visto. Senta, que lá vem novidade. Começou a maior temporada de cadeiras Escritolândia.
São mais de 200 modelos de cadeiras, poltronas e banquetas. Tudo à pronta entrega. E você pode pagar em 10 vezes no cartão. Quer mais? Tem 10% de desconto. Isso mesmo, 10 vezes no cartão com 10% de desconto. Temporada de cadeiras Escritolândia. Agora levanta e vem pra cá. Escritolândia, o universo do seu escritório. Sabe aquela lamp-luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Quase encerrando, o bate-papo tá bom com o Marcelo Germano. Marcelo, eu conheci o teu trabalho quando você foi falar da Cíntia Pereira, que criou a CBA Empreendimentos. E ali eu vi que você sabia muito mais do que, às vezes, até a gente que está dentro da empresa. Como é que você se abastece de informações de empresários que trazem sucesso? A inteligência artificial ajuda muito. Quem mais que você se envolve de fonte? Então, vamos lá. Eu tenho uma consultoria contratada e ela, toda semana, ela me dá 7 roteiros. Ela me traz 7 roteiros para eu olhar. Mas nem todos os roteiros eu gravo, né? Porque eu tenho que fazer ali uma triagem desse roteiro. Então, eu tenho uma consultoria que me dá esses roteiros, eu estudo os roteiros e eu pesquiso os fatos, porque às vezes o roteiro vem com um dado distorcido. Eu tenho uma automação, aí eu uso bastante inteligência artificial para isso. Eu tenho uma automação com Manus AI, que todo dia ele manda na minha caixa do Telegram, no meu Telegram, todo dia ele me manda um roteiro. Automaticamente, todo dia ele me manda um roteiro. E eu também, de vez em quando, eu tenho alguns perfis que eu sigo, eu vejo algum conteúdo falando sobre uma história que é legal, aí eu faço a pesquisa daquele conteúdo e consigo elaborar bons roteiros. Esse é o legal da inteligência hoje, né? A gente usa a tecnologia, usa a inteligência artificial, eu consigo, em dados públicos, pegar a história de muitas empresas. Então, eu tenho procurado fazer muito conteúdo daqui de Santa Catarina. Que servem de inspiração, né? Santa Catarina é um estado inspirador. É um estado empreendedor. Ele, do meu ponto de vista, ele é um dos estados mais ricos do Brasil, né? É um estado que foi construído com base do trabalho empreendedor. Eu andei por toda Santa Catarina, tem muito empreendedor no interior de Santa Catarina. E é por isso que eu acho que é um estado tão forte, porque o empreendedorismo aqui ele é muito forte. E aí eu falei, vou contar a história desses empreendedores. Então tem os mais óbvios, né? E é um grande sucesso. Quantos mil seguidores você tem hoje? 845 mil seguidores. A meta é 1 milhão até o final do ano? Até o final do ano, 1 milhão. Se você ainda não segue o Marcelo nas redes sociais, está aqui no crédito para você seguir. Gente, estamos quase encerrando agora. O Rancho Açoriano é aquele restaurante maravilhoso que você encontra em Florianópolis para saborear frutos do mar, naquela paradisíaca praia do Ribeirão da Ilha, também no cantinho especial de coqueiros, e agora o novo Rancho Açoriano, que tem na SC 401, dentro do Passeio Primavera, uma estrutura maravilhosa para você fazer seus almoços de negócios, seus encontros e também levar a sua família no fim de semana. O Rancho Açoriano agora também no Passeio Primavera, na SC 401. Marcelão, quem quiser manter contato, ficou curioso com o nosso papo, através das redes sociais, lá você... Eu sei que de WhatsApp você às vezes demora um pouquinho. Eu demoro bastante. Mas nas redes sociais ali está um caminho próximo para em busca do seu conteúdo e às vezes de um auxílio, de um pontapé especial para quem é empreendedor ou quer ser ou está passando por uma fase difícil. Legal, tenho o meu perfil no Instagram, @MarceloGermanoEAG. Mas eu tenho muito conteúdo, eu já gravei 340 episódios de podcast, né? O nosso podcast está entre os top podcasts de negócio do Brasil. A gente ficou muito tempo entre os top 8 podcasts do Brasil no Spotify. Então a gente tem no YouTube, no Spotify, ali praticamente é um MBA. Por que eu falo MBA? Tem mais de 340 horas de conteúdo de podcast gravado. Informação não falta. Informação não falta. A gente fala de finanças, a gente fala de organograma, a gente fala de marketing, a gente fala de vendas, a gente fala de logística, a gente fala de M&A, ali a gente cobre tudo quanto é assunto e lá a pessoa se diverte, porque tema ali é o que não falta. Obrigado pela sua vinda aqui no programa de hoje. Obrigado, Léo. Forte abraço, aproveite bem seu fim de semana. A gente se encontra no próximo sábado aqui na TVBV, trazendo informações, conteúdo e muita informação.
Forte abraço, aproveite bem seu fim de semana. Zeekr Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Apresentou Bom Vivan Ano 24. Oferecimento Devi, a joia da vida. Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Temporada de cadeiras Escritolândia. Tudo em 10 vezes com 10% de desconto. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história. E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui.